E agora a gente volta a falar sobre o tarifaço dos Estados Unidos, porque faltando apenas 2 dias para o começo da sobretaxa de 50% sobre vários produtos brasileiros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, devem conversar ainda nesta semana. Isso pode acontecer até lá nos Estados Unidos, segundo as informações que estão chegando para a gente. Scott Bessent falou lá em solo americano e pediu calma em relação às tarifas. Quem vem explicar para a gente é a nossa Priscila Yasbeck, nossa correspondente em Nova York, que está com todos os detalhes. Bom dia para você, Pri. Oi, Clarissa, bom dia a todos que nos acompanham. Essa reunião, então, que foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada, dizendo que, inclusive, o convite tinha sido proposto por Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano, deve acontecer nessa semana. Eu entrei em contato, inclusive, com o Departamento do Tesouro para checar exatamente qual seria a data, se eles têm alguma informação sobre qual que vai ser o conteúdo dessa conversa. Ainda não tive resposta, claro que qualquer atualização eu volto a falar com vocês, mas o que se tem aqui sobre negociações também que acontecem com outros países é que, por um lado, Donald Trump fala grosso e fala com um tom duro quando ele fala das tarifas, mas Scott Bessent, que olha ali mais os dados da economia e os dados reais, os impactos que esse tarifaço podem ter na economia americana, já fala de uma forma um pouco mais leve e admite, inclusive, que pode haver negociações com os países mesmo depois que essas taxas entrem em vigor. Lembrando que a tarifa para o Brasil, para os produtos brasileiros, começa no dia 6 de agosto e para os outros países começa no dia 7 de agosto. E Scott Bessent falou que espera que agosto seja um mês agitado, justamente falando sobre essa possibilidade de negociações com vários países. Ele também falou que os países podem continuar negociando e que as tarifas podem estar em vigor por 3 dias, por 3 semanas ou até 3 meses, foram as palavras, então, do secretário do Tesouro na semana passada, portanto, abrindo essa possibilidade para as negociações. E aí, qual que é a expectativa, então, sobre essas negociações? O Brasil hoje representa 1,3% apenas das importações feitas pelos Estados Unidos. Então, o foco principal dos Estados Unidos nas negociações ao longo dos últimos meses foram União Europeia, que representa 18% das importações, México com 15%, China com 13%, Canadá com 12%. Mas existem alguns produtos que podem trazer algum impacto para o mercado americano. É o caso, por exemplo, do suco de laranja, que entrou na lista de isenções depois, inclusive, que o suco de laranja chegou a aumentar o preço depois do anúncio de que as tarifas no Brasil ficariam em 50%, chegou até a maior alta em 4 meses. Depois disso, o governo americano, então, recuou, por exemplo, para o suco de laranja. Um outro produto que daí pode entrar nessas negociações entre Fernando Haddad e Scott Bessent é o café. Isso alguns analistas aqui do mercado americano falam, porque o café, por exemplo, também é importado principalmente do Brasil, com 35% das importações de café aqui no mercado americano, portanto, 1/3 do mercado, mas outros países também, como Vietnã e Indonésia, que também foram afetados por tarifas, também são exportadores para os Estados Unidos. Então, é um produto ali que os Estados Unidos talvez tendam a negociar justamente porque isso pode trazer um aumento de preços, então há uma expectativa em relação a isso. Também a carne bovina, com um esforço também de empresários brasileiros para tentar trazer ali uma diferença nos preços. E aí, só para finalizar, Clarice, o que se diz aqui é justamente que, eu até estava conversando com um gestor de uma grande gestora que atua no Brasil e nos Estados Unidos, e o que ele estava me falando é que Donald Trump ele pode começar a recuar mais, ele faz isso em várias negociações, e isso pode acontecer principalmente se houver mais dados econômicos mostrando o impacto das tarifas. Já houve uma sinalização de impacto nos dados de emprego, também nos dados de inflação, mas o americano ele vai sentir mais na pele esses impactos a partir de agora, com esse tarifaço entrando em forma plena em vigor, e também porque as empresas tinham comprado estoques e mantido os preços baixos antes das tarifas e agora esses preços ficam mais caros. Então, se Donald Trump perceber que isso está trazendo impactos para a economia, esse gestor, por exemplo, ele falou, Donald Trump é muito narcisista e não deixaria isso acontecer, e aí ele pode acabar negociando um pouco mais. Eu volto com você.